Irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, iniciando aí nosso terceiro trimestre. Nós estaremos estudando a lição de Josué, a lição Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Nesse terceiro trimestre, nós estaremos estudando a lição do segundo trimestre, a lição de jovens. Devido a essa pandemia, a CPAD ela não emitiu as lições para o terceiro trimestre, ela apenas reeditou uma lição e nós estaremos nesse trimestre juntos estudando a lição de jovens, que foi lecionada no segundo trimestre para os jovens, e nós adultos estaremos estudando ela nesse trimestre. O comentarista da nossa lição é Reinaldo Odilo. Nós vamos estar estudando o livro de Josué nesse trimestre. Convido você para estudarmos juntos, aprendermos a palavra de Deus e absorver o máximo de conteúdo desse livro tão rico que está nas Sagradas Escrituras. A lição de número 1, nós vamos começar sobre o livro de Josué, Tempos de Conquistas. Nós teremos aí um panorama geral do livro de Josué, nós vamos entender um pouco daquilo que estudaremos durante todo o trimestre. O texto áureo da nossa lição, da nossa primeira lição desse trimestre é: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Os objetivos da nossa aula é apresentar um panorama geral do livro de Josué, o propósito do livro, a divisão e o valor histórico do livro. Ter conhecimento dos fatos que antecederam o livro de Josué. É um panorama geral da nossa aula de hoje. Nós estudaremos nesse trimestre o livro de Josué. Nós teremos uma visão geral nessa aula e inicial do livro, e veremos também a jornada do povo de Israel durante a conquista da terra prometida. Então convido você para nós juntos estudarmos e aprendermos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos: o livro de Josué, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué e antecedentes históricos. Nós vamos estar estudando. No primeiro ponto, nós teremos aí o livro de Josué. Nós vamos ter uma visão panorâmica de todo o livro. E nós temos alguns objetivos. Nós estaremos apresentando um panorama geral do livro de Josué. Após também a aula compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, qual o valor do livro de Josué, qual a aplicabilidade dele nos nossos dias. Conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué, qual que era o pano de fundo da história, o que aconteceu antes do livro de Josué ser escrito, quais os fatores que contribuíram para essa história. O texto bíblico básico, a base para a nossa aula de hoje está em Josué, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá. A visão panorâmica. O primeiro livro histórico, Josué é o primeiro, ele é conhecido como o primeiro livro histórico. Ele fica logo após o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí logo após nós temos o primeiro livro histórico, que é Josué, que vai narrar a história do povo. A sua data, segundo alguns estudiosos, ele foi escrito por volta do ano de 1400 a.C. Próximo, a data fica próxima da destruição da cidade de Jericó. O autor é o próprio Josué, assim acreditam muitos estudiosos que o próprio Josué escreveu o livro, salvo algumas partes, principalmente no seu final, que narra o seu próprio falecimento. O livro apresenta alguns fatos marcantes e únicos para uma vida cristã saudável.
pois os seus ensinamentos e admoestação são para todas as épocas. São histórias que aconteceram no passado, mas que têm uma lição importantíssima na nossa vida na atualidade, principalmente no quesito espiritual. Como era o mundo na época em que foi escrito o livro de Josué, em que aconteceu essa história? Algumas civilizações estavam avançadas nessa época. Então, quando o povo ele saiu do Egito, eles caminharam por um período de tempo, cerca de 40 anos no deserto, e tinha muitas civilizações, muitas cidades, pessoas que compunham as demais civilizações, eles já tinham conhecimentos avançados. E um país que nós podemos citar é o Egito, um país rico, e nessa época eles haviam perdido todos os hebreus que eram escravos no Egito, foram libertados por milagre de Deus, pela mão de Deus eles foram libertos. E tivemos também a Babilônia, a Assíria, que eram grandes potências nessa época, na época da destruição. E essas nações, algumas nações foram destruídas e nem sequer tem vestígios mais dessas nações, dessas civilizações. Porém, Israel é uma nação que era formada por escravos, mostrou ser um projeto que deu certo. Por quê? Porque esse projeto é um projeto de Deus e ela está até hoje nos nossos dias. E nós vemos Israel sendo aí uma potência como é a nação de Israel. Hoje um país de primeiro mundo. Dando sequência aí, o terceiro subtópico, falando sobre Canaã. Canaã era denominada a Terra Prometida, onde o povo de Israel almejava entrar. Essa terra era uma faixa estreita de terra, que ficava a 480 quilômetros do Egito. A sua posição geográfica ela era 1.100 quilômetros de Nínive, 1.100 quilômetros da Babilônia, 1.600 quilômetros da Pérsia, 1.300 quilômetros da Grécia e 1.200 quilômetros de Roma. Essa terra era uma terra com uma faixa estreita de terra situada no Oriente Médio e era a terra denominada por Deus a terra que mana leite e mel. Isso seria necessário para que o povo pudesse fazer a diferença na terra. Israel não tinha notoriedade de povo conquistador, como as demais nações. As nações conquistavam, elas iam e se expandindo seu território. Porém, Israel, o objetivo deles, na verdade, era conquistar a terra prometida, aquela que foi prometida a Abraão. Então, eles não tinham tanta notoriedade como conquistadores de terra, eles não tinham tanta ganância por terra. O objetivo deles era alcançar a herança que foi prometida por Deus ao seu servo Abraão. Essa é a terra prometida. Nós vimos aí Canaã como terra prometida, nós vimos aí um pouco sobre o cenário do mundo da época e temos aí uma visão panorâmica do livro de Josué. Agora, o propósito do livro de Josué, a sua divisão e o valor dele para nós. Qual que é o propósito? Esse livro ele é um marco na vida de Israel. Por ele ser o início da história que conta os relatos da história de Israel, o povo estava nessa época, nesse período, eles estavam unidos, cheios de fé, porque eles estavam almejando chegar no destino final deles, que era Canaã, era a terra prometida. Nós podemos ver a visão do chamado de Josué. Quando Deus chama ele, nós vemos a travessia do Jordão,
observamos a devoção e a obediência do povo. É claro que sempre acontecia de algum ou outro evento de desobediência, mas em si o povo, de forma geral, eles estavam unidos e sempre na expectativa de chegar na Terra Prometida. As campanhas militares, nós também podemos ver, para conquistar a Terra Prometida, os grupos que eram formados. E o livro também tem um propósito de mostrar a caminhada ministerial de Josué. Josué foi um sucessor de Moisés, um líder militar, um homem que tinha táticas, um homem que estava disposto a lutar em prol da conquista da terra prometida que Deus havia lhe concedido. Olha, e apresenta também detalhes das batalhas. O livro de Josué narra alguns eventos, alguns detalhes das batalhas que ocorriam. Josué também conclamando o povo para servir ao Senhor fielmente, mesmo na sua falta, mesmo na falta de Josué, ele conclamava ao povo a batalhar, a lutar por aquilo que Deus havia lhes prometido. Então, de forma ampla, de forma macro, geral, o livro tem esse propósito de mostrar tudo isso que acabei de falar agora, da união do povo, que eles deveriam estar unidos, lutando, batalhando para alcançar a promessa de Deus, a terra prometida. Agora, quanto à divisão, à preparação para a conquista, o povo ele foi preparado, a preparação do povo para conquistar a terra, a preparação das estratégias, tudo isso foi o quê? A preparação para conquistar a terra, como deveria ser feito. Não foi assim muito fácil, mas teve toda uma preparação do povo para conquistar a terra, lutar por aquilo que é de direito deles. E nós podemos ver aí a conquista efetiva. Nessa divisão, nós temos a preparação para a conquista efetiva. Foram formadas aí as primeiras cidades, nós temos aí os gibeonitas e o restante das terras. Depois, quando eles chegaram, conquistaram, aí começaram o quê? A distribuir as terras entre as tribos. Nós vemos o quê? As divisões das terras para cada uma, as instruções para as cidades de refúgio, nós temos aí no livro de Josué. Para os levitas, qual seria a porção dos levitas, e também para as tribos que ficaram além do Jordão. Tudo isso fazia parte da divisão de terras. E na divisão aí, a mensagem final, nós observamos a mensagem final de Josué, que ele fala as suas últimas palavras, ele cita a renovação do concerto, sempre relembrando ao povo com relação àquilo que Deus havia dito ao povo, de todas as promessas que Deus tinha para com o povo. Então Josué faz menção aí na sua mensagem final. Agora, o valor do livro, qual que é o valor dele para nós? Olha, é um valor, ele tem o seu valor histórico. Nós temos aí a narrativa do povo de Deus, do povo de Israel, principalmente na travessia milagrosa do Rio Jordão, a entrada, a conquista e a destruição de Jericó. Nós temos aí a narração, a divisão das terras. Olha, o seu relato foi fiel nos fatos que aconteceram. Eles não, no entanto, o autor, Josué, ele não omitiu os erros que foram cometidos. Ele descreveu aquilo que foi bênção, que foi benéfico, mas também deixou registrado aquilo que trouxe o quê? Algumas falhas, alguns erros do povo que servem de exemplo para a nossa vida. Nós podemos tirar de lição moral, espiritual,
para a nossa vivência, para nós não cometermos os mesmos delitos, os mesmos erros que eles cometeram no passado. Então, Josué, ele não omite os erros que cometeram, devido ao quê? Às suas escolhas erradas. Porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele o quê? Corrige o seu povo, pois ele está no controle de todas as coisas. E o objetivo dele era o quê? Que esse povo adentrasse a terra, possuísse a terra e fosse uma nação próspera naquela terra. E a lição que nós podemos extrair é que homens que são falíveis, mas que buscam se relacionar com Deus, que é misericordioso e bondoso, ele cumpre a sua promessa. Nós podemos observar que, mediante todos os fatos que aconteceram na vida de Josué, do povo a qual ele liderou, mesmo diante dos seus erros, dos seus fracassos, Deus, ele é misericordioso e ele é bondoso para com o povo. E Deus o quê? Auxiliou esse povo para que eles pudessem... Deus viu o desejo do coração deles, mesmo diante das suas falhas, dos seus erros, mas que eles buscavam relacionar com Deus. Eles tinham essa virtude de buscar o relacionamento com Deus, que é um Deus misericordioso e bondoso, e Deus, por sua graça, ele cumpriu a sua promessa para com o povo de Israel. Aí já no terceiro ponto, nós temos o quê? Os antecedentes históricos. O que aconteceu antes dessa narrativa do livro de Josué? O que aconteceu até chegar em Josué? Olha, o comentarista ele deixa para nós da seguinte forma: o deserto chegou ao fim. Sob a liderança de Josué, que foi o sucessor de Moisés, deu-se um início a um novo tempo, uma nova era, uma era diferente daquela de Moisés, pois a nuvem ficou para trás, a coluna de fogo ficou para trás, o maná que caía todos os dias, que era colhido, isso ficou para trás, a água que saía da rocha, isso era para o deserto. Agora, eles já chegaram na Terra Prometida e ali eles estabeleceram as suas casas. Agora já não eram mais tendas, agora já eram casas fixas. Tudo isso eles começariam daquilo que comeriam. Daquilo que a terra produzisse é o que eles comeriam. Pois a terra era fértil, era uma terra que manava leite e mel. Os milagres agora seriam mais esporádicos. Eles viram milagres no deserto, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, e às vezes mesmo assim murmuravam contra Deus, que providenciava um milagre para eles. Agora seriam mais esporádicos, pois como eles conseguiram conquistar a terra, alcançar a terra prometida, e isso foi o quê? Com a intervenção divina, com a intervenção de Deus. A mão de Deus estava sobre a vida deles de uma forma milagrosa, de uma forma especial, e a partir desse momento eles deveriam plantar, eles deveriam colher, teriam as fontes de águas que eles poderiam saciar a sede, e os milagres seriam mais esporádicos e não uma coisa assim constante, rotineira na vida deles, assim como estava acontecendo no deserto. Nós também observamos as últimas palavras de Moisés. Quando Moisés chega na fronteira da terra prometida, ele sobe ao monte, e Moisés, antes disso, ele convoca uma reunião com todos, pois ele sabia que a sua vez estava chegando. Passaria a sua vez e ele deveria deixar um sucessor que pudesse manter a mesma posição em que ele estava obedecendo a Deus, seguindo a Deus, manter-se a posição de liderança para liderar aquele povo.
Então, ele passa mais uma vez, repassa mais uma vez os ensinamentos, os mandamentos de Deus para o povo, para os líderes, para Josué, que foi um discípulo, vamos dizer assim, vamos usar o termo discípulo, mas foi um aprendiz que estava sempre ao lado de Moisés, nos seus afazeres, na sua liderança. Então Josué estava observando e aprendendo, e nós podemos extrair uma lição extraordinária da vida de Moisés nos seus últimos momentos, pois ele, sendo um líder, ele formou um líder que daria sequência aos seus ensinamentos, àquilo que ele almejava. Moisés já não estaria presente, mas os seus ensinamentos perpetuariam, estariam no meio do povo, e o povo, em obediência aos seus ensinamentos, observariam aquilo que Moisés deixou, aquilo que foi recebido do próprio Deus. Nós temos também um novo tempo de fé e expectativas, um novo tempo de fé e de expectativa. A vida dos hebreus, ela estava completamente mudada em relação ao que aconteceu há 38 anos atrás. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida, o povo, eles saíram com uma visão diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. Eles saíram do conforto e foram viver no deserto. Então, aquela geração, ela não agradou muito a Deus. Por quê? Porque eles estavam murmurando muito, estavam na desobediência. No entanto, daquela geração que saiu, que entrou na Terra Prometida, foi justamente Josué, que é o autor do livro de Josué, a qual nós estamos estudando, e Calebe, os únicos dois que alcançaram a Terra Prometida. E os demais foram reprovados por Deus e ficaram no deserto, morreram no longo dessa caminhada de aproximadamente 40 anos. Então, essa geração, essa nova geração, ela absorveu o conhecimento, teve muitas experiências, e aquela primeira geração, só Josué e Calebe que alcançaram a Terra Prometida. A confiança em Deus foi a certeza das grandes vitórias. Deus aprovou e realizou grandes milagres no meio do povo. Nós podemos observar que o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus providenciou tudo para o povo. Todas as necessidades do povo eram saciadas. O povo tinha do que se alimentar, do que se saciar. Então, as suas roupas, as suas vestes, a alimentação, a higiene, tudo Deus providenciou para eles. Até mesmo a proteção contra o sol, a proteção contra o frio, a mão de Deus estava sobre a vida deles. E nós observamos que, mesmo assim, o povo ainda era ingrato para com Deus. Mas esses foram os fatos que antecederam aí, os antecedentes históricos. Mas a partir do momento em que a nova geração teve conhecimento, teve ciência daquilo que Deus tinha para eles mudaram a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, como nação, como povo, separado e escolhido, aqueles que conquistariam a Terra Prometida. Essa é a nossa lição, e para nós concluirmos, nós observamos que o livro de Josué, ele retrata de forma empolgante, ele narra a travessia do Rio Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram ao povo de Israel, aos hebreus, tomarem posse da Terra Prometida. Nós observamos também aí a divisão das tribos que conquistaram esses territórios e como lhe foram concedidos as heranças. Cada tribo tem a sua determinação, a sua faixa de terra. A sua herança foi lhe concedida. Devido ao quê? A sua luta, a sua união, a sua fé em Deus e a conquista que eles tiveram. Então nós podemos aprender
que mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Aí nós observamos o valor histórico e nós observamos também, nós podemos extrair uma lição e tanto do livro de Josué. Então, durante esse trimestre nós estaremos estudando juntos. Convido você para estudarmos mais sobre o livro de Josué e extrairmos o máximo de lições para que possamos aplicar na nossa vida. Que possamos ter uma excelente jornada no livro de Josué rumo à Terra Prometida. E até a próxima aula, se assim Deus permitir, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.